Oi, gente, bom dia. Hoje a gente está aqui para mais um conteúdo de história, mais uma aula de história, mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar silencioso e calmo da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, borracha e o livro, para eles serem utilizados durante nossa aula e servirem como base o livro didático, no caso. E hoje, como eu havia falado, a nossa aula é de História e vai ser sobre a Primeira República do Brasil, certo? A Primeira República, primeiro vamos falar sobre a instauração dela. A Primeira República no Brasil ela foi instaurada após ali o fim do período do absolutismo monárquico, após a saída de Dom Pedro do poder, certo? Foi instaurada a República e ela teve fases. A primeira fase foi a República da Espada, que foi em 1889 e foi liderada por militares. O líder era Marechal Deodoro da Fonseca, certo? E estava enfrentando diversos problemas sociais que já estavam sendo trazidos desde o período monárquico, certo? Desde o período do absolutismo monárquico. As ações, o que Marechal Deodoro fez, inicialmente foi tornar o Estado brasileiro laico, então não tinha uma religião definida. Ele fez a naturalização dos estrangeiros que moravam aqui, naturalizou eles, e também trouxe símbolos republicanos como a bandeira do Brasil. Ele também aboliu o poder moderador. O poder moderador é que o rei ele exercia tanto o poder legislativo como judiciário, certo? E também retirou o mandato vitalício dos governadores. Então, os governadores eles podiam sair do poder, o cargo não era para sempre deles. E Marechal Deodoro da Fonseca, ele enfrentou uma vasta crise econômica que também estava sendo ali trazida desde o período colonial. Só que depois de um certo tempo, ele mostrou a parte autoritária ali do governo dele. Ele começou indo pelo povo, ajudando, trazendo várias mudanças significativas. Mas depois de um certo período, ele trouxe para o governo várias atitudes de regimes totalitários, certo? Primeiro, ele fechou a Constituição, então a Constituição não estava mais valendo. Ele tornou o Estado autoritário, então não era permitido pessoas que trouxessem posicionamentos diferentes do que ele aceitava, diferente da ideologia dele. Teve o estado de sítio, certo? O estado de sítio foi o fim do poder legislativo e judiciário. Como era um estado autoritário, também aumentou a censura. Ele controlava o que passava, quando passava, o que as pessoas sabiam, qual era a informação que era para ser transmitida, assim como todo regime totalitário. Ele também trouxe o voto universal masculino, só podia votar os homens alfabetizados, certo? Em 1891, e também o voto universal masculino impedia que militares como o pessoal da Marinha votassem. Isso trouxe muita indignação. Fez com que em 1891 tivesse a primeira revolta da Armada, onde a Marinha ela ameaçou, se o Marechal Deodoro da Fonseca não renunciasse o cargo de presidente, a Marinha iria bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital naquele período no Brasil, certo? Com isso, com medo, o Marechal Deodoro da Fonseca renunciou e quem assumiu o poder foi o seu vice, o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele conseguiu conter a crise, certo? Ele conteu aquela crise econômica e política que estava ocorrendo. Ele fez a construção de casas populares para a população pobre. Ele também teve a redução de custos básicos. Ele reduziu o preço dos alimentos, reduziu o preço de tratamentos, a parte de saúde, parte de educação. Só que o mandato dele era ilegítimo, porque segundo a Constituição, caso tivesse uma saída do presidente, o vice deveria assumir só enquanto o outro presidente era eleito. Era para o vice entrar no poder só num período, quando o vice entrasse, era para ele organizar a nova votação, porém o Floriano Peixoto não fez isso, fazendo com que o mandato dele seja considerado
ilegítimo. Aí isso fez com que em 1893 tivesse a segunda revolta da Armada. A Marinha ameaçou de novo, caso Floriano Peixoto não fizesse a votação novamente, ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. E também estava tendo uma revolução federalista no Sul contra o governo. Só que Floriano Peixoto conseguiu conter tudo, ele conseguiu fazer com que o Rio de Janeiro não fosse bombardeado, conseguiu conter todas essas revoltas e por conta dessa força dele, por conta que ele conseguiu segurar tanto, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Depois da República da Espada, vem a República Oligárquica, certo? Que iniciou-se em 1894 e ela foi comandada pela oligarquia, por donos de terra. O primeiro foi Prudente de Moraes, certo? E essa república, ela também ficou conhecida como a República do Café com Leite, porque nesse período estava ocorrendo uma alternância no poder, ficava se alternando ali nos presidentes os líderes de Minas Gerais e de São Paulo. Por isso ficou conhecido como República do Café com Leite, café de São Paulo e leite de Minas Gerais, os principais produtos produzidos por cada região. Então ficava o de São Paulo uma vez, aí da outra vez o de Minas Gerais assumia, depois o de São Paulo, depois de Minas Gerais. Eles tentavam constantemente ficar nessa alternância do poder. Uma sucessão programada, primeiro de São Paulo e Rio de Janeiro, como eu havia falado. E quem comandava tudo isso eram as elites agrárias, certo? Só que como é que acontecia? Para eles conseguirem sempre se eleger com essa alternância, eles tinham apoio das elites agrárias locais. Como assim? Os governadores, os governadores iam lá, falavam com os senhores, os coronéis daquele período, a elite agrária, oferecia favores políticos, ofereciam dinheiro para que eles fizessem com que o pessoal que morasse perto dele, morasse perto dos coronéis, votasse em quem eles queriam que fosse eleito. Isso ficou conhecido como política dos governadores, essas relações, e trouxe o voto de cabresto, onde porque os coronéis, eles ofereciam ali para a população local, que era carente na maior parte das vezes, coisas simples, coisas baratas em troca deles votarem. E como o pessoal tinha muito medo do coronel, porque ele era muito poderoso, ele ajudava eles, então eles faziam o que o coronel queria. E o voto ele era aberto, então todo mundo sabia em quem votou, então eles não poderiam mentir. Na maior parte das vezes, os coronéis levavam a população até a fila lá para votar, viam eles votando tudo, então isso ficou conhecido como voto de cabresto. Eles tinham que votar no candidato do coronel, que era incentivado pela relação dele com os governadores. Ficou conhecido como voto de cabresto. O voto ser aberto facilitava ainda mais esses tipos de relações. Essa relação entre o pessoal local e o coronel ficou conhecido como coronelismo, certo? Aqui eu trouxe algumas imagens. Aqui tem o eleitor e o coronel político, levando ele para votar. Aqui outro, onde eu tenho o coronel recebendo propina, recebendo favores do governador, enquanto ele leva várias pessoas, população local para votar forçados. Teve várias revoltas durante esse período. Teve revoltas rurais, como a Guerra dos Canudos, Guerra do Contestado. Revoltas urbanas, como a Revolta da Vacina e a Greve Geral de 1917. A militar, que foi a Revolta da Chibata e o Movimento Tenentista. E agora um exercício para vocês. Eu quero que vocês façam um resumo das principais causas, os principais líderes e como foram os conflitos da Guerra dos Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Greve Geral de 1917, Revolta da Chibata e Movimento Tenentista. Um resumo que é para ser entregue, certo? Para ser enviado. Dando continuidade, agora a gente vai ver o fim da Primeira República. Foi quando teve um caos na segurança e uma desordem do Estado, o fim da parceria entre Minas Gerais e São Paulo. Aí o que é que aconteceu? Aconteceu a Revolução de 30, ou o Golpe de 30, onde Getúlio Vargas dá um golpe, assume o poder com o apoio dos tenentistas, burgueses e industriais e assume a presidência do Brasil, que vai ter uma vasta duração. E isso inicia a Era Vargas, que a gente vai conversar na próxima aula, certo? Agora, um exercício de fixação. Sobre o tenentismo no Brasil, durante a Primeira República, é correto dizer:
Foi um grupo formado por jovens militares com o objetivo de instalar um regime comunista no Brasil. Representou um grupo de oligarquias cafeeiras que primavam pela continuidade do trabalho escravo no Brasil. Foi um movimento constituído por jovens tenentes do Exército que realizavam várias manifestações contrárias aos governos das oligarquias durante a Primeira República do Brasil. Item C é o item correto, certo? O movimento tenentista foi um movimento constituído por jovens tenentes do Exército que realizavam várias manifestações contrárias aos governos das oligarquias durante a Primeira República do Brasil. Outro exercício de fixação. O período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como República Velha, teve por traço marcante o fortalecimento da burguesia mercantil, que se utilizou do Estado como instrumento coordenador do desenvolvimento, a abertura para o capital estrangeiro, principal alavanca do rápido desenvolvimento da região amazônica, a modificação da composição social dos grandes centros urbanos, com a transparência da mão de obra do Centro-Sul para o Nordeste, o pleno enquadramento do Brasil às exigências do capitalismo inglês ao qual o país se mantinha cada vez atrelado, o predomínio das oligarquias dos grandes estados que procuravam assegurar a supremacia do setor agrário exportador. O item correto aí é o item E, foi muito marcado a República pela forte influência da parte agrária, certo, do nosso país. Então a resposta é o item E. Então é isso a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar, e para rever essa nossa aula ou qualquer outra é só acessar o site da escola e o canal do YouTube. E lembrem de baixar o aplicativo da escola para acompanharem as agendas digitais. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.